Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Rômulo Matias mais uma vez na área. Vamos aí continuar o nosso estudo, né? Sobre o texto dissertativo argumentativo, aquela aula que vocês mais gostam, que é a aula de redação. Na aula de hoje, vamos aí vamos falar sobre o parágrafo de conclusão. O porquê que o parágrafo de conclusão é, assim como os outros, um parágrafo muito importante para a defesa de uma opinião, né, dentro de uma construção argumentativa. Vamos aprender também como se construir um belo parágrafo de conclusão, né? O porquê que, na verdade, a conclusão ela acaba convencendo o leitor corretor de que sua redação é boa, valendo, portanto, a nota 10. Então, o parágrafo de conclusão, ele é de suma importância, tá? Dentro da construção argumentativa, dentro da sua redação. Bom, vem comigo, bora lá. Então, parágrafo de conclusão. Vocês sabem o que significa concluir? Por que conclusão, na verdade, esse parágrafo remonta à ideia de conclusão? Provavelmente vocês, ao estudarem ou ao iniciarem o estudo sobre produção textual, quando vocês começaram a produzir textos argumentativos, né, que é o caso do texto dissertativo argumentativo, a professora ou o professor de vocês utilizaram-se a noção de que a ideia de argumentar ela acaba ficando relacionada a uma estrutura do tipo início, meio e fim. Mas será se verdadeiramente o texto dissertativo argumentativo, quando a gente pensa na conclusão, está diretamente relacionado à ideia de ser o fim da redação? Será se o texto dissertativo argumentativo verdadeiramente possui um fim? Já parou para pensar nisso? Pois é. Há, na verdade, um grande equívoco com essa ideia de construção de textos argumentativos obedecendo essa sequência linear de início, meio e fim. Esse tipo de sequenciação linear de ideias, início, meio e fim, ele somente pode ser projetado nos textos narrativos. Tá legal? É muito importante você relacionar para os textos argumentativos a apresentação, a construção, o desenvolvimento de uma linha de raciocínio lógico que nos leva a uma conclusão, na verdade. Então não existe essa ideia, não existe essa relação para o texto dissertativo ou argumentativo. Tudo bem? Até porque a gente está aprendendo que, na verdade, as partes que estruturam a nossa dissertação, elas possuem funções específicas, o que não vai ser diferente para o parágrafo de conclusão. Então, não queira pensar que o parágrafo de conclusão esteja relacionado diretamente a fim. Essa ideia não é pertinente, tá? Dentro da argumentação. E vamos aprender na aula de hoje o porquê. Bom, o que eu devo fazer verdadeiramente no parágrafo de conclusão? No parágrafo de conclusão, eu devo arrematar o raciocínio. Mas que raciocínio é esse, Rômulo? Vocês sabiam que quando vocês constroem uma redação argumentativa, você, na verdade, está apresentando uma linha de raciocínio para chegar a uma conclusão lógica? Então, a conclusão, ela acaba arrematando. Ela acaba fechando esse raciocínio, essa linha de raciocínio que fora apresentada por você lá na introdução. Então, não existe essa ideia para a conclusão, tá legal? A conclusão, na verdade, você vai apenas fechar o seu raciocínio apresentado ao longo do texto. Tranquilo? Então, é muito importante que no parágrafo de conclusão, como ele fecha o raciocínio apresentado ao longo de todo o texto, que você não apresente na conclusão nenhum tipo de ideia nova.
Como assim, Rômulo? Eu não devo apresentar nenhum tipo de ideia nova no meu parágrafo de conclusão. Ora, se você está concluindo o raciocínio, significa dizer que você não pode apresentar uma ideia que não for apresentada antes. Então, se você no parágrafo de conclusão está apresentando uma ideia nova, aquele parágrafo verdadeiramente não será de conclusão. Será mais um, na verdade, parágrafo de desenvolvimento. Conclusão serve para arrematar. Conclusão serve para fechar um raciocínio que for apresentado antes dela. Tranquilo? Então tá, Rômulo. Então, o parágrafo de conclusão, quando é comparado com o desenvolvimento e com a introdução, ele é muito simples. Sim, é exatamente isso. O parágrafo de conclusão do texto dissertativo ou argumentativo, ele é o mais simples de ser construído, ele é o mais simples de ser criado, porque a conclusão só serve para isso, galera, para eu fechar o meu raciocínio. Porém, não significa dizer que você deva se limitar apenas a essa ideia para a conclusão. É essencial que você convença, é essencial que você crie um impacto na leitura da sua redação no parágrafo de conclusão. Então você não pode limitar no parágrafo de conclusão em querer arrematar o raciocínio, mas também de ampliar o texto para além das fronteiras do tema proposto. Essa é a ideia da conclusão, certo? Se a gente for relacionar essa ideia para os concursos, a gente descobre o porquê que um texto, o porquê que uma redação, ela acaba tendo a validade, ela acaba tendo valor como uma redação excelente ou muito boa, merecendo aí o 10, tá legal? Então, o parágrafo de conclusão, ele, assim como os outros, também é muito importante, tá? Para você convencer o leitor corretor a te dar um 10. Tranquilo? Tá legal? Então, é essencial que um parágrafo de conclusão, ele crie um diálogo, ele se comunique diretamente com um parágrafo introdutório. Por isso que eu comecei a aula dizendo para você não relacionar na sua mente a ideia de que conclusão seja fim. Não tem nada a ver. Na verdade, o texto dissertativo argumentativo, galera, ele é um texto circular. É como se o texto não tivesse um fim. Por quê? Porque obrigatoriamente o parágrafo de conclusão tem que dialogar. Ele tem que se comunicar diretamente com o parágrafo introdutório, de modo a construir um efeito circular na minha redação. E é isso que o corretor vai observar na sua redação. Tá legal? Então vem comigo. Bom, então sabemos que uma redação do tipo dissertativo-argumentativa, ela é construída em torno de 3 partes lógicas, né? O que a gente, inclusive, classificou como tríade lógica, que é a introdução, que é o desenvolvimento e que é, agora, a conclusão, não é verdade? Por mais que a redação seja construída em partes, eu obrigatoriamente tenho que relacionar as partes da redação, sobretudo o parágrafo de conclusão ao parágrafo de introdução, criando então esse efeito circular. Parece que quando eu leio a minha redação, ela não tem um fim, porque as partes da redação, quando eu penso na conclusão e na introdução, acabam ficando diretamente relacionadas entre si, provocando um efeito que a gente chama circular. Tranquilo? Então dá uma printada nesse esquema aí, porque ele é muito importante na hora de você compor uma redação, na hora de você pensar em criar, em construir o parágrafo de conclusão. Então, mais uma vez, pessoal, a partir de agora, se você for projetar, criar, construir um parágrafo de conclusão, lembre-se de que ele deve ficar diretamente relacionado à sua introdução. Mas como fazer isso? Eu vou te ensinar. Vem comigo. Bom, então sabemos que a redação é estruturada em partes.
a introdução, o desenvolvimento e agora a conclusão, e que essas partes possuem funções, não é verdade? Então, qual é a função da introdução? Aliás, quais são as funções da introdução? Apresentar o tema, contextualizar o tema e direcionar a abordagem, ou seja, apresentar ponto de vista, o posicionamento, a tese. Qual é a função do parágrafo de desenvolvimento? Apresentar o quê? Os argumentos, defender a minha opinião, defender a minha tese, defender o meu ponto de vista, o meu posicionamento. E agora, quais são as funções da conclusão? A conclusão também possui funções? É claro. E o corretor irá avaliar se você bem construiu o parágrafo conclusivo. Um parágrafo de conclusão que tenha qualidade, tá legal? Para efeito de correção, ele deve ser estruturado, ele deve ser construído em torno dessas 3 funções, tá legal? Então, a partir de agora, quando você for compor um parágrafo de conclusão, lembre-se de projetar esses 3 elementos aí, essas 3 funções. Ou seja, obrigatoriamente na conclusão, eu tenho que reafirmar a tese. Eu também é legal, né, para que o texto fique além das fronteiras do tema proposto. Eu apresente uma proposta, tá legal? Vou explicar isso melhor. E que eu obrigatoriamente, para convencer, né, o leitor, corretor da minha redação, para que minha redação não fique muito previsível, que eu crie um certo impacto. Tá legal? Então vamos lá, o que significa reafirmar a tese? Reafirmar a tese é escrever novamente a tese, é projetar novamente a tese que você expôs lá no parágrafo introdutório, agora no parágrafo de conclusão. Mas Rômulo, eu verdadeiramente vou ter que escrever a mesma frase, a mesma ideia no parágrafo de conclusão? Sim. É a principal função, me desculpa, do parágrafo de conclusão. Não é verdade? Por quê? Porque ele vai arrematar o seu raciocínio. A conclusão, obrigatoriamente, tem de estar relacionada com o parágrafo de introdução para construir o efeito circular do texto dissertativo argumentativo. Então, é fundamental e obrigatório que você reafirme a tese que você colocou lá no parágrafo de introdução. Como fazer isso? Você vai novamente colocar a tese na sua redação, porém agora na conclusão, utilizando a técnica da paráfrase. Paráfrase. Rômulo, o que é a paráfrase? Calma que eu vou explicar. Paráfrase, pessoal, vou puxar aqui para cima, é quando você reescreve uma ideia com as mesmas ou com outras palavras? Com outras palavras. Certo? Então, no parágrafo de conclusão, você novamente vai projetar a sua tese que você expôs lá na introdução de maneira parafraseada. Você vai reescrever a ideia, tudo bem? Você vai reescrever a ideia mantendo o sentido original dela. Porém, você vai reescrever a ideia mantendo o sentido original utilizando outras palavras. Tá legal? Vou dar um exemplo. Observem aqui, nesse pequeno quadrante, ó. Você tem o seguinte exemplo. A minha tese é essa, ó. Tese. O processo ou vou melhorar isso aqui para ficar realmente, para você perceber o que é paráfrase, ó. A democracia
É a minha tese, tá? Imagine que seja meu parágrafo de introdução. Essa tese é uma frase, tá? Que vai ficar projetada lá na introdução, ó. A democracia no Brasil mostra-se falha. Mostra-se falha. Essa é a minha tese, tá legal? Imagine um tema, a democracia no Brasil. Então esse é meu posicionamento sobre a democracia no Brasil. Então eu apresento essa tese, esse posicionamento. Então eu apresento que a democracia no Brasil mostra-se falha no parágrafo de introdução, tá bom? Vou botar aqui, introdução. Então sabemos agora que eu tenho que projetar novamente na minha redação essa mesma tese, essa mesma ideia, esse mesmo sentido, porém com outras palavras. Com isso eu acabo criando um efeito circular na minha redação. Então agora eu vou botar assim, ó, RT, retomada de tese, tá bom? RT, retomada de tese ou reafirmação da tese. Se na tese eu apresentei a ideia de que a democracia no Brasil mostra-se falha, agora eu vou escrever essa mesma ideia com outras palavras. Eu vou utilizar a técnica da paráfrase, olha só. Agora eu vou escrever o seguinte, ó, com outras palavras, a mesma ideia. Eu vou escrever aqui o regime democrático no Brasil. Vou até mudar o Brasil, hein? Vou botar o regime democrático no país, no nosso país. Está longe de ser ideal. O regime democrático no nosso país está longe de ser ideal. Então a retomada da tese vai estar lá na conclusão. Vamos comparar a retomada da tese com a tese. A tese, a democracia no Brasil mostra-se falha. A retomada da tese, o regime democrático no nosso país está longe de ser ideal. Vamos comparar agora a reescrita com o mesmo sentido, porque eu utilizei outras palavras. Na tese, eu utilizei a democracia. Na retomada da tese, o regime democrático. É a mesma coisa, com outras palavras. Na tese, eu utilizei no Brasil. Na retomada da tese, eu utilizei no nosso país. É a mesma coisa, né? Em qual país estamos? De Brasil. Estão entendendo? Na tese, eu utilizei mostra-se falha. Na retomada da tese, eu apresentei, eu reescrevi. Está longe de ser ideal. Se está longe de ser ideal, não é perfeita. Por que não é perfeita? Porque mostra-se falha. É a mesma ideia com outras palavras. Tudo bem? Então, essa é a nossa paráfrase. É a paráfrase do que, Rômulo? Da tese. Beleza? Gostaram? Show de bola, né? É isso que o corretor quer ver. E é isso que eu quero ler quando vocês começarem a produzir redações. Tá legal? Então dá aquela printada aí para você estudar isso. Tá bom? Beleza, galera? Então, obrigatoriamente, eu tenho que reafirmar a tese por meio de paráfrase. Uma outra função da conclusão, apresentar proposta. O que é isso, Rômulo, apresentar proposta? A depender do tema, a apresentação da proposta vai depender do tema, tá? A depender do tema, você vai perceber que, na verdade, existem questões relacionadas ao tema proposto de uma redação. Tudo bem? Então, é muito importante que você
uma bagagem cultural, que você tenha uma criatividade, uma originalidade, até para que você fique longe de uma redação muito previsível, né? Muito simples, porque a conclusão só serviria, aliás, para retomar a tese, mas nada. É legal que você, dependendo do tema, proponha uma solução para o problema que acaba resvalando no tema. Tudo bem? Então, apresentar a proposta é apresentar soluções, tá? Dependendo do tema, vai depender do tema, para questões, problemas que estão diretamente linkados no tema da redação. Legal? Então, é uma outra função da conclusão. E uma outra função da conclusão é criar certo impacto. Assim como o final de um filme costuma impactar o telespectador, o parágrafo de conclusão da sua redação, como ele arremata o seu raciocínio, ele também tem que criar certo impacto no leitor. Como, Rômulo? Vamos imaginar aqui. Pense em um filme hollywoodiano, filmes de bilheteria muito grande, que acabam tendo finais intitulados de happy end. São os finais felizes. O bem vive feliz para sempre, né? O mal paga de alguma forma por todas as mazelas cometidas por ele. Tudo bem? Legal? Agora imagine que você tem um filme, tá? Por mais que seja hollywoodiano, que ele cria um certo impacto nos telespectadores. Ao invés de ter, por exemplo, um happy end, que esse filme acabe criando uma outra expectativa para o telespectador, destoando de um final previsível. Tá legal? Isso ocorreu, por exemplo, com o filme Titanic. Se você assistir ao filme, ou para quem já assistiu Titanic, percebe o que eu estou falando, né? Foi um final que criou muito impacto para os telespectadores, porque ele não remontou a ideia do happy end, certo? Então, você tem que relacionar essa ideia para o parágrafo de conclusão. É essencial que o parágrafo de conclusão da sua redação quebre essa expectativa do previsível, do lugar comum. Como fazer isso, Rômulo? É importante que o seu texto fique longe de ser ou estar previsível. É muito importante, então, como a gente relacionou no início da nossa aula, que o parágrafo de conclusão do seu texto, assim como um filme que apresenta uma outra expectativa fora de um lugar comum, dentro de algo previsível, que esteja para além das fronteiras que o próprio tema propôs. Não significa dizer que você vai sair do tema, mas é legal que você relacione ideias do tema da redação a outras questões, tá legal? Então é importante que o parágrafo de conclusão do seu texto crie certo impacto para o leitor corretor, tranquilo? E com toda certeza, se você relacionar bem essas funções na sua conclusão, gerando esse impacto para o leitor corretor, a sua nota vai ser bastante satisfatória. Tá legal? Beleza? Bom, coloquei aqui um exemplo bem simples de parágrafo de conclusão para percebermos como essas funções acabam ocorrendo de uma maneira bem simplória. Tá legal? Bom, então temos esse exemplo aí, ó. Torna-se evidente, portanto, que o esporte é capaz de exercer uma influência positiva na coesão nacional e no desenvolvimento social, desde que o Estado e o segundo setor façam sua parte, tá bom? É bem simples esse exemplo de conclusão, mas é bastante elucidativa, né? Então note como normalmente a gente constrói a conclusão. Inicialmente, a gente utiliza uma expressão que afirma que naquele parágrafo ali eu vou concluir as ideias. Eu vou, arrematar o meu raciocínio que eu apresentei, que eu construí ao longo do texto. Que expressão é essa, Rômulo? É essa expressão inicial. Torna-se evidente, portanto, o quê? Tá vendo?
Então, uma forma de vocês iniciarem o parágrafo de conclusão da sua redação é utilizar, por exemplo, essa expressão inicial, tá legal? É muito importante que você não utilize o que a gente chama de metalinguagem. Por exemplo, conclui-se, concluindo, não utilize isso, mas sim expressões iniciais, tá legal? Então, ó, fica como dica aí para você começar a utilizar, ó. Torna-se evidente, portanto, que é uma expressão inicial que demarca a conclusão daquele parágrafo, tá bom? Expressão inicial conclusiva, ó. Torna-se evidente, portanto, que. Ó, o portanto é um conector conclusivo, tá legal? Beleza? Então, note esse elemento aí, tá? Que acaba iniciando o parágrafo de conclusão. Então, ó, torna-se evidente, portanto, que o esporte é capaz de exercer uma influência positiva na coesão nacional e no desenvolvimento social. Bom, aqui temos um outro elemento da conclusão, ó. Aqui temos um outro elemento da conclusão. Que elemento é esse aí? Que elemento é esse aí? É a retomada da tese. Tá legal? Então, aqui é a retomada da tese. Essa frase aqui acabou, ó, relacionando a conclusão ao parágrafo de introdução. Perceberam? E continua. Desde que o Estado e o segundo setor façam a sua parte. O que foi apresentado aqui? Uma proposta de solução. Tá vendo? Aqui foi apresentada uma proposta. Tá legal? Então, olha só, é uma conclusão simples, é um parágrafo conclusivo simples, porém, possui qualidade, né? Porque ele acaba trabalhando com as principais funções, melhor dizendo, tá? De uma conclusão. Fora que esse parágrafo de conclusão, ó lá, ele foi introduzido por meio de uma expressão inicial que marca ali o parágrafo de conclusão. A expressão torna-se evidente, portanto, o quê? Tá legal? Na verdade, esse parágrafo de conclusão, pessoal, ele tem uma continuidade, né? Que seria aí a criação do certo impacto, tá bom? Mas na próxima aula vamos compreender melhor, tá? De que maneira podemos aí construir esse impacto no parágrafo de conclusão. Tranquilo? Bom, espero que vocês todos tenham gostado da aula. Muito obrigado por continuar nos assistindo lá na plataforma, né? E lembre-se sempre de que o segredo é, na verdade, continuar praticando. Um abraço, até a próxima.